Esse é um dos peixes mais resistentes do mundo e sim, é um peixe pré-histórico. Quase que um tanque de guerra é esse carinha aí. Hoje nós vamos falar do Protoptero, que é popularmente chamado de peixe pulmonado africano. Esse camaradinho aí tem várias características bem peculiares que vai ser bem interessante passar aqui para vocês nesse vídeo. E é um carinha também que é muito querido no aquarismo jumbo, por justamente ter essa aparência aí, digamos assim, de uma enguia. O Protopteros, como seu próprio nome popular já diz, é um peixe pulmonado africano. Então, obviamente, ele ocorre no continente africano. Ele tem uma ampla distribuição lá pelo continente africano. É um peixe que é encontrado em lagos, remansos de rios e até em pântanos. É um peixe que pode viver tranquilamente em regiões com baixa oxigenação ou sem oxigênio nenhum. É claro, né, galera? Eu tô falando de ambientes aquáticos sem oxigênio. Ele tem uma respiração aérea obrigatória, ou seja, ele só respira o nosso ar, o ar atmosférico. Por isso que em aquários ele sobe várias vezes por dia para poder respirar na superfície. E essa já é uma necessidade desse peixe. Evitem aquários que são cheios até a boca, né, onde o peixe não vai ter espaço ali para poder subir, para respirar. Evitem muitas decorações próximas ali à superfície e também evitem aquários sem tampas ou sem telas, porque às vezes pode acontecer de quando o Protopteros for até a superfície respirar, às vezes ele vai fazer esse movimento muito próximo da borda do aquário, né? E já aconteceu comigo, inclusive, dele acabar pulando para fora do aquário. Lá no início da minha vida como aquarista, eu comprei um Protopteros, mas eu não tinha muitas informações sobre esse peixe. Fui manter esse peixe no aquário de 220 litros, né? E sem tampa e sem tela. Acontece que nas primeiras noites ali, eu acordei de madrugada e já tive que tirar o peixe do chão. Ele tinha pulado para fora do aquário e parecia já estar há um bom tempo fora do aquário, porque já estava ficando seco. E sim, estava vivinho da Silva. Inclusive o Protopteros, ele ocorre em algumas regiões na África, onde tem seca, né? Tem estiagem num certo período de tempo durante o ano, cerca aí de 3 meses. Né? E durante esse tempo, ele acaba se enfiando no meio da lama. Ele reduz, desacelera significativamente o seu metabolismo, ele não come durante esse período, né, e se enfia no meio da lama úmida. Ele fica respirando, obviamente, o ar atmosférico, né, só que ele precisa umedecer o seu couro. Falando em couro, esse peixe ele não tem escamas, o corpo dele é completamente coberto por couro. Então sim, é um peixe que consegue sobreviver por um longo período fora d'água, né? Apenas mantendo aí o seu tecido bem úmido. É interessante que ele forma um casulo em volta dele, né? Para ele poder passar por essas épocas aí de estiagem, podendo chegar até 1 ano dentro desse casulo. Eu já fiquei nessa dúvida, né, por um tempo, mas se a estiagem passar dos 3 meses e tal, né, eu fui ver que ele consegue suportar até 1 ano dentro do casulo. Então sim, é um peixe que é um tanque de guerra extremamente resistente. Como eu falei, como ele desacelera muito esse metabolismo, ele fica ali num estado de hibernação. E mais uma curiosidade sobre esse estado de hibernação do peixe pulmonado africano é que ele não hiberna na superfície, até porque se fosse na superfície, né, ele ficaria muito exposto ali a predadores. Ele cava um túnel, vamos dizer assim, de 10 a 20 centímetros aí, podendo até passar um pouco desses 20 centímetros, né? Ele vai literalmente cavando com a boca. Ele vai comendo a lama e vai soltando pelas brânquias, né? E assim ele vai se aprofundando cada vez mais na lama até chegar num local ali desejável para ele poder formar esse casulo e passar ali a época de estiagem até chegar à próxima estação chuvosa. E para a gente poder finalizar esse assunto aqui, né, da estiagem, né, da hibernação do peixe pulmonado, é um peixe que pode ficar até 3 anos e meio sem comer, né? Pode ficar até 3 anos e meio nesse estado aí de hibernação total. Ele fica completamente paralisado, ele não se mexe para não gastar nem um pouquinho de energia. E agora eu te pergunto, como que um peixe desse entra em extinção? É um peixe pré-histórico
É um peixe que já existe desde a época aí dos dinossauros e que com todas essas adaptações indica que vai viver por muitos milhões de anos ainda. Como vocês puderam perceber no vídeo e também durante aí esse texto que eu preparei para vocês para falar dessa época de hibernação, o Protopteros é um peixe que gosta de escavar muito. Pode ver que nessa área onde ele está no aquário, está sem substrato. Que além dele ir se movimentando ali com o seu corpo, ele vai, de fato, pegando o substrato com a boca e cuspindo pelas brânquias. É um peixe que vive numa ampla faixa aí de pH, podendo chegar até 8. De 6 a 8, normalmente, é a faixa de pH em que um peixe pulmonado africano vive. E temperaturas tropicais aí de 25 a 30 graus, normalmente a gente recomenda ali na faixa dos 27, é a temperatura bem tradicional, né, dos aquários Jumbos aqui no Brasil. É um peixe que, no que diz respeito até a qualidade da água mesmo, galera, é claro que nunca é interessante a gente deixar um peixe numa água com uma péssima qualidade. Só que não tem como negar, o peixe pulmonado africano, ele é extremamente resistente. Então ele não tem muitas exigências assim dentro de um aquário, a não ser espaço, né? É um peixe que fica bem grande, é um peixe aí que fica normalmente na faixa aí dos 60, 70 centímetros, podendo até ultrapassar um pouco aí 1 metro de comprimento. Aqui no Brasil ele é até confundido com a piramboia, né, que é um parente próximo. É um peixe que não costuma se movimentar tanto assim durante o dia. Se você tiver algum local ali, uma toca, né, alguma região do seu aquário onde tem muitos troncos, muitas rochas, provavelmente ele vai procurar se enfiar ali pelo meio e desaparecer dentro do seu aquário. Diria que é um peixe aí que até os seus 50, 60 centímetros é bem pacífico, bem tranquilo. Após isso, pode ser que ele se torne um pouco mais agressivo. E isso não é via de regra. Tiveram algumas pessoas que já tiveram problemas, mas outras não tiveram. Só que é sempre bom ficar de olho. Fiquem sempre de olho, até porque a mordida de um peixe desse daí pode partir outro peixe ao meio. Eu já vi muito Protopteros em aquários de polípteros, né? E um Protopteros conseguiria acabar com a vida de um polípteros com muita facilidade. É um peixe que também não tem frescura para se alimentar, ele vai aceitar a ração tranquilamente. Se você oferecer camarão, manjubinha, né, até peixe vivo mesmo, ele vai comer. Mas ração não é um problema. Ele vai aceitar tranquilamente e na maioria das vezes eles já chegam, né, para os aquaristas aí comendo ração. Então o aquarista não tem que fazer a adaptação dele para a ração. Olha, um aquário mínimo para um Protopteros, eu recomendaria aí o mínimo do mínimo, um aquário de 500 litros, né, 2 por 50, 50 aí nessa faixa. Mas eu sempre digo aqui que quanto maior, melhor. É um peixe bem sedentário, ele não se movimenta tanto assim. Vocês puderam ver que durante o vídeo aí, eu fiquei por um tempo lá filmando ele, e ele ficava paradão, maior parte do tempo assim, paradão. Aí você me pergunta, mas qual é a graça de ter um peixe desse dentro do aquário? A graça é praticamente tudo isso que eu falei aí durante o vídeo. É um peixe pré-histórico, é um peixe que tem um formato de corpo completamente diferente, é um peixe que o aquarista inclusive consegue interagir com ele, então pode sim ser considerado também um pet fish, e também é um peixe que vai viver no mínimo aí uns 20 anos no seu aquário, podendo passar muito mais do que isso aí. Podendo passar aí dos 30, 40 anos e olha lá. Então esse peixe ele meio que seria um papagaio de aquário? Uma arara de aquário? Seria. A faixa de preço de um Protopteros é muito relativa, vai depender muito da época do ano. Mas levando em consideração um exemplar aí com em torno dos seus 20 centímetros, eu vou falar um valor médio aqui, tá? Você vai encontrar na média aí uns R$400 hoje. Eu tô gravando esse vídeo aqui em 2025, né? Abril de 2025 eu tô gravando esse vídeo. Então hoje você encontra nessa faixa aí de R$400 o exemplar em torno aí de 20 centímetros. É claro, vocês podem encontrar alguns maiores por esse preço, né? Ou então mais barato, aí na casa dos seus R$250. Só que o mais comum é vocês acharem nessa casa aí dos R$400 para cima. Então não é um peixe tão barato assim. Lá fora é normal a gente encontrar aquários somente com um exemplar de Protopteros, ou seja, um aquário somente para um Protopteros, né? O dono mantém ali o animal como se fosse um pet fish, né? É igual a gente faz com o Flowerhorn, a gente monta um aquário somente para um exemplar de Flowerhorn. E na minha opinião, seria a melhor forma da gente ter um Protopteros em aquário. Dedicar um aquário somente para ele, para a gente mantê-lo ali, né, como um pet fish de fato. Mas,
quase, vamos dizer assim, quase nada te impede de ter um aquário jumbo comunitário, né? A não ser o comportamento dele já nessa fase adulta aí, quando ele fica maior, que pode ser, né, como eu já falei, que ele fique um pouco mais agressivo. E agora também vamos a uma dúvida frequente, né? O Protopteros é um peixe recomendado para iniciantes? E sim, eu, Matheus, recomendo o Protopteros para iniciantes. É um peixe que não tem tantas exigências, como vocês puderam perceber, extremamente resistente, né? É fácil de você manter um peixe desse em aquário, ele não tem tantas exigências assim, na verdade não tem nenhuma exigência alimentar tão específica, vai comer ração tranquilamente. Você atendendo o básico para esse peixe aí, ele já vai, cara, se sair muito bem dentro do seu aquário. Procurar manter o aquário tampado, né? E sendo um aquário comunitário, um aquário com bom sistema de filtragem, lembrando que no aquário comunitário a gente não vai ter só Protopteros ali dentro, a gente vai ter outros peixes também. E o Protopteros, ele produz muita matéria orgânica. Então, atendendo esses requisitos aí, você está apto a ter um Protopteros no seu aquário. Inclusive, é um dos meus peixes jumbos preferidos, cara. Eu sou apaixonado em Protopteros. Em breve, eu pretendo ter outro Protopteros, né? Eu tenho hoje uma piramboia que está em crescimento, né? Mas o Protopteros é um peixinho que eu quero ter, com certeza, aí mais para frente, de repente, um aquário só para ele. Inclusive, falando em aquário só para ele, eu procuraria também evitar manter o Protopteros junto com outro Protopteros dentro do mesmo aquário. Pode ser que tenha um atrito ali entre eles e é melhor evitar, né? Esse bonitão aí eu filmei na Aquarium Monster Shop, né? Se você quiser adquirir Protopteros, inclusive, eles procuram sempre ter alguns exemplares disponíveis lá na loja, né? E tem esse exemplar grande aí, tem outro exemplar que fica lá no lago. Então, para você que está atrás de Protopteros, corre lá na Aquarium Monster Shop que você não vai se arrepender. Beleza? Em breve estaremos de volta com mais conteúdos como esse aí para vocês. Show de bola? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo e fui!